Eu sou a Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos adaptar aqui uma receita de pão com glúten para sem glúten. Então vamos fazer uma transformação de uma receita comum com farinha de trigo para uma receita sem glúten perfeita, tá? Então, caderno, caneta na mão para vocês anotarem todas as explicações que eu vou dar quanto aos ingredientes, modo de preparo, tá bom? Por que a gente precisa adaptar receitas? Nós precisamos adaptar receitas, né? Porque nós temos uma restrição, a gente não pode consumir receitas com farinha de trigo. Então a gente necessita adaptar. Mas, eu preciso adaptar, eu não posso pegar uma receita pronta? Pode. Mas, se você é como eu, você tem uma receita lá de família que sua mãe fazia, que sua avó fazia em casa. Você pode ter um caderninho de receitas de família. A minha aluna Mariana tem esse caderninho com receitas da mãe, da avó dela. E aí você, né, sempre tem na lembrança ali alguma receita que marcou sua infância, por exemplo, né? E aí você queira fazer essa receita, só que ela tem glúten. E aí o importante é você conhecer ali algumas coisas que nós vamos tratar hoje na live, que você vai te tornar capaz de adaptar essa receita. Então é legal demais a gente saber adaptar, né? Pra gente trazer pra nossa condição, pra nossa alimentação, uma receita de família, uma receita que há muito tempo a gente não consumia. É o caso da Mariana. A Mariana é minha aluna e ela tem, né, esse caderninho de receitas de família, e ela sentia muita vontade de adaptar uma receita de bolinho de chuva. E ela se tornou capaz de adaptar. Então tem foto lá na comunidade de alunos que ela postou com os bolinhos de chuva dela maravilhosos, que ela adaptou a partir do conhecimento que ela adquiriu. Então é muito legal, gente, a gente ser capaz de adaptar uma receita de família, oferecer para nossa família aquela receita é incrível. Então é por isso que a gente precisa adaptar, porque a gente tem uma condição alimentar, né? E a gente quer comer também coisas gostosas e receitas que marcaram nossa infância, enfim, marcaram ali algum momento, alguma etapa da nossa vida. Isso é muito legal. Então, eu quero te falar uma coisa. Como que você não pode adaptar uma receita com glúten para sem glúten? Eu vejo muitas pessoas me perguntando o seguinte: eu posso usar o mix pronto para substituir a farinha de trigo? Aí eu consigo adaptar uma receita. Você vai sim usar o mix, tá? O mix tanto pronto ou o mix caseiro que você fizer em casa. Só que só ele não vai bastar para você fazer essa adaptação. Então é muito importante que você entenda que a gente precisa de coisas a mais para fazer uma adaptação que fique perfeita. Não adianta a gente trocar a farinha de trigo por duas farinhas sem glúten que tá resolvido. Nosso pão vai crescer bem, vai ficar macio, vai ficar úmido, porque é mais difícil disso acontecer. Já você vai ver, eu peguei uma receita clássica aqui, bem simples, da internet, aleatória ali, escolhi uma para poder adaptar para vocês, com os ingredientes básicos ali que são utilizados para fazer o pão com farinha de trigo. E você vai perceber que tem poucos ingredientes nessa receita. E quando a gente vai transformar essa receita em um pão sem glúten, né, com as nossas farinhas, com os nossos ingredientes, a gente aumenta o número de ingredientes. Mas isso é necessário para que a gente tenha um pão perfeito. Não adianta eu adaptar ali, colocar uma farinha pronta ou uma farinha de arroz, um polvilho doce em substituição à farinha de trigo e não adaptar os demais ingredientes, porque o resultado final vai ficar seco, não vai crescer tão bem, né? Não vai ter um resultado perfeito. Você vai conseguir substituir, mas o resultado não vai ficar perfeito. Então você precisa entender isso, que substituir apenas a farinha de trigo não resolve o problema. Não vai te dar uma receita de pão macia, fofinha e deliciosa, tá? A gente precisa de outras coisas. Então, antes de você adaptar em casa qualquer receita que você queira, você precisa saber de algumas coisas. Primeiro, você não usa uma farinha só, nem duas farinhas, você usa pelo menos 3 farinhas. Por quê? Porque a farinha de trigo, ela é completa. Sozinha, ela agrega estrutura, liga, maciez e outras funções, né? Mas as mais importantes são essas 3, porque sem essas 3, o nosso resultado pode não crescer bem, pode crescer e baixar, pode ficar esfarelando, pode ficar com um miolo pesado. Então, para que a gente tenha ali um resultado legal, nós precisamos de pelo menos 3 farinhas, tá?
estrutura, liga e maciez. Então, é um mix, é uma combinação de farinhas para substituirmos a farinha de trigo corretamente. Segunda coisa que nós precisamos incluir nesse mix de farinhas um agente de liga. Por quê? Porque somente a farinha de liga não vai ser suficiente para manter os ingredientes dos pães unidos depois que o pão tiver assado, tá? A receita do pão, a massa, ela tem um ponto de hidratação mais seco, né? Comparada com o bolo, tá? Comparado com o bolo, é mais úmido, claro, do que o pão com farinha de trigo, mas quando a gente compara o bolo sem glúten com o pão sem glúten, a massa do pão ela é mais consistente, mais densa, mais pesada. A gente coloca mais farinhas, menos líquidos do que no bolo, por exemplo. E por isso a gente precisa de um agente de liga para unir esses ingredientes, para favorecer um crescimento bonito, um volume maior dessa massa, né? Então a gente precisa sim do agente de liga. E aí você já vai entender a função, né? O que ele vem para substituir na nossa receita sem glúten. O que nós precisamos também? Muitas das vezes nós vamos precisar adicionar mais líquidos na receita do que a receita feita com farinha de trigo. E isso porque as nossas farinhas absorvem os líquidos de maneiras diferentes e absorvem mais do que a farinha de trigo. Então, ó, nós vamos ter pelo menos 3 farinhas na nossa receita, certo? Na hora de substituir a farinha de trigo, a gente vai usar uma combinação de pelo menos 3 farinhas. Se a gente coloca ali, por exemplo, uma farinha que seja rica em fibras, como a farinha de arroz integral, a gente já vai perceber que precisaremos de mais líquidos para que a nossa massa não fique seca no resultado final. Então, sim, você tem que observar o ponto de hidratação das suas massas quando você faz essa adaptação de com glúten para sem glúten, porque a sem glúten vai requerer mais líquidos do que a feita com farinha de trigo por conta das características da farinha, tá? E aí, essa quantidade de líquidos, ela pode variar mesmo dentro da mesma marca. Então, você usa a mesma marca hoje, daqui a um mês você compra, né, essa mesma marca de farinha, ela pode absorver os líquidos de maneira diferente. Isso por quê? Porque cada safra de grãos, por exemplo, né, vai ter um teor de umidade diferente. Eles não mantêm esse mesmo teor de umidade, nem o trigo mantém. Então, a gente precisa conhecer os ingredientes e conhecer o ponto de hidratação ali para, né, balancear a quantidade de líquidos a ser utilizada. Tudo bem? E a última coisa que você precisa saber antes de adaptar uma receita com glúten para sem glúten é que, além da farinha de trigo, nós precisamos adicionar também outros ingredientes para melhorar a textura e a qualidade dessa massa. Não basta substituir a farinha, nós precisamos incluir ali 1 ou 2 ingredientes a mais, né? Para que nós tenhamos uma textura macia, úmida, volumosa, que não esfarele, né? Saborosa, efetivamente. Tudo bem? Então esses são os pontos que você precisa entender antes de adaptar uma receita sem glúten. Uma outra coisa que é importante, que eu até falei ontem, que a gente falou sobre fermentação, que os pães sem glúten, eles fermentam mais rápido do que o pão feito com farinha de trigo. Isso é devido ao fato de que os pães sem glúten não têm o glúten para desenvolver. Então, a gente fermenta mais rápido, sim. Então, é importante ficar observando também esse ponto de levar para assar a sua massa para que não tenha prejuízo no resultado final, né? Lembra que eu falei que se a gente deixa descansando por muito tempo, um tempo a mais do necessário, a gente pode ter fissuras em cima da massa, craquelamento na superfície, e por essas fissuras nós vamos perder tanto os gases quanto a umidade, vamos ter um resultado final mais seco e mais baixinho. Então é muito importante que você observe sempre ali, né, o crescimento, acompanhe o crescimento desse pão, fique olhando para ele de vez em quando, para você não perder esse ponto de levar para assar. Tudo bem, gente? Tô meio entupida aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos adaptar, então? Vamos começar a adaptação? Vamos lá. Eu deixei meus ingredientes aqui numa folhinha para eu falar para vocês, tá? Deixa eu dobrar ela aqui. Vamos lá. Vocês não precisam anotar agora, tá? Depois eu posso colocar na descrição da live essa receita que eu fiz, tá? Eu não coloquei antes pra, né, fazer a adaptação correta aqui com vocês antes de vocês fazerem em casa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar a receita com glúten inteira. Depois nós vamos destrinchar essa receita já adaptando para sem glúten. Pode ser assim?
Então eu vou falar só os ingredientes da com glúten que eu escolhi pra vocês verem, porque são pouquinhos, são só 5 ingredientes. Aí a sem glúten a gente vai tratando um a um, tudo bem? Vamos lá, gente. Ó, a Silvia tá mandando vocês darem like na live, hein? Eu tô pedindo também. Mandando não, tô pedindo. Curtam aí pra o YouTube distribuir mais nossa live. Bora lá, então. A receita que eu escolhi é a seguinte. Leva os seguintes ingredientes. 360 gramas de farinha de trigo, 230 gramas de água filtrada, 10 gramas de fermento biológico seco, 7 gramas de sal e 30 gramas de açúcar. É o biológico seco instantâneo, tá? 10 de fermento biológico instantâneo, 7 de sal e 30 de açúcar. Essa é a receita que eu peguei na internet com farinha de trigo. Então, é a partir dela que eu vou derivar a minha receita de pão sem glúten. Gente, vamos lá. A gente vai ter, olha só, a gente tem 5 ingredientes na receita com farinha de trigo. Na receita sem glúten, deixa eu contar. 11 ingredientes. Então, a gente dobrou mais um ali a quantidade de ingredientes para a receita sem glúten. Aí, você pode falar assim, nossa, mas tem muito ingrediente, não vou nem fazer essa receita. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se a gente fizer somente trocando a farinha de trigo por uma farinha sem glúten e não colocar outros ingredientes para melhorar essa textura, o nosso pão vai ficar duro e seco. Então, para a gente ter um pão perfeito, macio, fofinho, úmido, saboroso, volumoso, né, que fique bem crescido, nós precisamos, sim, aumentar a quantidade de ingredientes, senão a gente vai ter um pão que não fica bom, tá? Então, são ingredientes simples, não precisam se assustar, tudo bem? Vocês já estão acostumadas, na verdade, a ver receitas com mais ingredientes, então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a farinha de trigo. Aqui eu tenho uma farinha, né? Na receita com glúten, eu tenho uma farinha que é a farinha de trigo. Na receita sem glúten, eu vou ter 4 farinhas sem glúten. Então, de uma, eu passei para 4, tá? Vamos falar sobre elas. Eu escolhi aqui 2 farinhas de estrutura. Os nossos pães, eles levam mais farinha de estrutura do que os bolos. 60% do mix de pães é composto por farinhas de estrutura, tá? Então, eu usei 2 farinhas de estrutura, uma de maciez e leveza e outra de liga, tudo bem? Vamos cada uma então. 150 gramas de farinha de arroz branco. 150 gramas de farinha de arroz branco. Só um adendo aqui. Eu usei a mesma quantidade de farinha, tá? É a mesma quantidade de farinha. São 360 gramas de farinha de trigo. E aqui, somando as minhas 4 farinhas, eu tenho também 360 gramas. Tudo bem? Então, vamos lá. São 150 gramas de farinha de arroz branco. Você pode usar outra farinha? Pode. Pode usar farinha de arroz integral? Sim. Só que você tem que observar o ponto de hidratação dessa massa, tá? Quando a gente troca a farinha branca, né, pela farinha integral, nós vamos ter um aumento, uma solicitação maior de água, uma necessidade maior de líquidos nessa receita para que o resultado final não fique seco. Então, se fizer essa substituição do branco pela integral, você vai aumentar a quantidade de água que eu vou falar no final da receita, certo? Bom, então você pode usar farinha de estrutura, farinha de arroz branco ou farinha de arroz integral. Pode usar outro tipo de farinha? Pode, mas vamos para a segunda farinha que você já vai entender que você pode usar outros tipos de farinhas na segunda opção. Vamos lá. A outra farinha de estrutura que eu vou ter nessa massa são 75 gramas de farinha de trigo sarraceno. Ah, mas a farinha de trigo sarraceno é muito difícil de encontrar. Concordo. Podemos substituir? Podemos. Você pode usar ou farinha de grão de bico, que é mais simples de a gente achar, mais fácil, ou a farinha de feijão branco, se você encontrar. O que mais? Pode ser a farinha de teff, pode ser a farinha de painço, tá? Qual é o objetivo? Por que eu separei em 2 farinhas de estrutura? Porque a primeira, ela é neutra, concorda? A farinha de arroz é neutra. A segunda, ela deixa sabor residual, mas ela agrega, além de estrutura, proteínas e gorduras para minha massa. Então, eu vou ter aqui já uma melhora no meu resultado final, na qualidade da minha massa, porque eu tenho incluído aqui mais maciez, mais umidade, pelo fato de ter uma farinha rica em proteína e gordura.
Então é muito importante o uso dessa farinha rica em proteína e gordura para você trazer mais maciez e umidade para a massa. Para substituir, eu já te dei as opções. Uma observação que é importante. Lembra que eu falei que você pode usar a farinha de arroz branco ou a integral? Pode usar outro tipo de farinha? Pode. O que eu não recomendo? Que você dobre e use uma farinha só. Ou seja, você vai substituir a farinha de arroz branco, por exemplo, por farinha de grão de bico e vai substituir a farinha de trigo sarraceno por farinha de grão de bico. Não faça isso, por 2 motivos. Primeiro, sua massa vai ficar com sabor muito acentuado de grão de bico. Segundo, a massa mesmo, a textura, a consistência do resultado final vai ficar muito alterada, tá? Então, se for substituir a farinha de arroz branco, usa outra farinha que não seja a de trigo sarraceno ou a de grão de bico que você vai utilizar na receita. É importante não dobrar a mesma farinha, tá? É isso que eu quero dizer. Não dobre a mesma farinha para uma receita, porque você vai ter ali um prejuízo seja de sabor, seja de textura, porque a gente está dobrando uma farinha só. E como nossas farinhas sem glúten, de estrutura, a maioria delas deixa sabor residual, né? A gente vai ter ali algum tipo de prejuízo na quantidade, no sabor mesmo desse pão, tá? Então, se quiser usar trigo sarraceno, muito bom. Quer usar farinha de arroz integral? Excelente também, porque a farinha de arroz integral ela é rica em fibras, então ela vai absorver mais os líquidos da receita. Se ela estivesse aqui sozinha, sem o acompanhamento de uma farinha rica em proteína e gordura, ela poderia ressecar a sua massa, tá? Mas, como eu tenho aqui o acompanhamento de uma farinha rica em proteína e gordura, eu posso usar essa farinha de arroz integral, que eu vou ter maciez e umidade na massa perfeitamente, tá bom? Se você quiser, olha a pergunta da Neide. Posso colocar 50% de grão de bico e 50% de farinha de feijão branco? Pode, tá? Então, você coloca ali 35 de grão de bico e 40 de feijão branco, tá bom? Pode fazer sim o uso das duas farinhas no lugar da de trigo sarraceno. Pode combinar, não tem problema, tá, gente? Ai, minha alergia não tá legal. Pera aí, gente, tô tomando uma água. Próximo ingrediente é a próxima farinha. Nós vamos usar... São 75 gramas de trigo sarraceno, tá? Que aí você pode usar grão de bico, feijão branco, combinando os dois, tanto faz, do jeito que você preferir. Eu vou usar também outra farinha que vai trazer maciez e leveza para essa massa. O amido de milho, né? Ou a fécula de batata, se você preferir. E aqui eu vou usar 65 gramas de amido de milho ou de fécula de batata. Tudo bem? Do jeito que você preferir. Pode combinar? Pode, mas não tem necessidade, tá? Num bolo, se você quisesse usar combinação de amido de milho com fécula de batata ou substituir o amido de milho pela fécula de batata, você teria mais leveza. Como na massa de pão a gente tem, assim, uma quantidade maior de farinhas, então essa característica de leveza não vai estar tão presente por conta da fécula de batata. O amido e a fécula vão atuar aqui com as mesmas funções. Tem uma diferença entre os dois. Não sei se eu falo agora ou se eu espero um pouquinho. Vou falar agora. A diferença entre usar amido e fécula de batata é a maisena assim, tá, Adri? A diferença entre usar amido de milho e fécula de batata nas receitas. O amido de milho vai ressecar a sua massa mais rápido. Então, um pão, por exemplo, que você faz hoje e tem muito amido de milho, exemplo, o pão francês, ele tende a ressecar muito mais rápido do que um pão de forma, por exemplo, que é mais úmido, que tem menos amido de milho. Por quê? Porque o amido, o grânulo de amido, ele absorve os líquidos durante o processo de cocção da massa. E aí, durante o processo de resfriamento, né, quando você deixa o seu pão ali para esfriar, ele vai se apertando, né, vai ali rompendo suas ligações, vai perdendo água. E esse processo, chama de retrogradação do amido, acontece de maneira muito mais acelerada quando a gente usa o amido de milho do que quando a gente usa a fécula de batata. A fécula de batata, ela retarda esse processo de retrogradação do amido, ou seja, de envelhecimento do produto, tá? Então tem essa diferença quando você usa a fécula ou o amido de milho, mas você pode usar qualquer um dos dois aqui. Já vou também falar uma coisa que é legal pra gente falar nesse momento, que é o seguinte: você pode retrair não,
diminuir esse processo de envelhecimento quando a gente usa o amido, quando a gente congela o pão. Então, faz ali, né, o seu pão no dia que você quiser, consome a parte que você quiser e o que sobrou, congela no mesmo dia, para você manter as características de maciez e umidade dentro dessa massa, tudo bem? Então, você pode fazer isso para diminuir esse processo de envelhecimento, para retardar esse processo de envelhecimento quando usa o amido de milho, tá? Vamos lá! Polvilho doce é a nossa farinha de liga. Precisamos de liga na nossa massa para que os nossos ingredientes não se desfaçam depois que o pão estiver assado. Precisamos mantê-los unidos e a farinha de liga vai atuar para isso também. Claro, nesse mix, nessa receita, ela não vai ser suficiente sozinha, por isso nós vamos colocar aqui também um agente de liga, mas nós já vamos chegar lá, tá? Então aqui nós temos o polvilho doce que vai entrar com essa função principal de dar liga para a massa. Eu vou usar 70 gramas de polvilho doce, tudo bem? São 70 gramas de polvilho doce. Ele tem a função principal de trazer liga, mas ele também auxilia na maciez do pão. Então vem com uma função secundária ali para favorecer a textura e a qualidade do nosso resultado final. Podemos utilizar outra farinha em substituição? Podemos, você pode usar a fécula de araruta, tá? A fécula de araruta ela é mais nutritiva do que o polvilho doce. O polvilho doce é bem pobre em nutrientes. E ela vai deixar a mesma função, ela vai trazer a mesma função para essa massa. Então pode sim usar a fécula de araruta no lugar do polvilho doce, tá bom? Ah, eu quero usar um pouco de farinha de linhaça ou farinha de chia. Posso? Pode também. Aqui são 70 gramas. Então, eu colocaria 50 de polvilho ou 50 de araruta, mais 20 de chia ou 20 de linhaça, tá? Para você melhorar a qualidade nutricional da sua receita. Tudo bem, gente? Todo mundo me acompanhando ali? Eu vou tomar água aqui. Certo. Próximo ingrediente. Perceba só, gente. Nós falamos da substituição da farinha de trigo. Então, um ingrediente da receita com glúten passou para 4 na nossa receita sem glúten. Isso é muito importante. Nós precisamos ter todas essas farinhas para termos um resultado final maravilhoso. Senão, não vai ficar. Outro ingrediente que não estava lá na receita com farinha de trigo e que eu vou adicionar aqui é a goma xantana. Gente, a goma xantana, ela faz o papel muito parecido do glúten, né? Então, por isso que a gente precisa adicionar. Você pode usar só a goma xantana? Não, pode usar o psyllium também. Já vou falar da proporção, tá? Pera lá. A goma xantana, ela vai trazer liga para a massa, né? Uma quantidade maior do que só o polvilho doce, por exemplo, só a farinha de liga. E também vai auxiliar no crescimento, no crescimento. Por quê? Porque ela vai formar uma rede parecida com a rede que o glúten forma lá nas receitas com farinha de trigo. Então, ela vai formar uma rede viscoelástica forte de ligação proteica ali, ligação entre as moléculas da massa, e isso vai permitir que durante o crescimento dentro do forno, durante a expansão da minha massa dentro do forno, eu mantenha essa massa grudadinha, eu não tenha o rompimento dela. Então a goma xantana vai dar elasticidade para a minha massa, ela vai crescer, vai ficar bonita e vai manter os gases e a umidade dentro da massa também. Então a goma xantana também vem para melhorar a qualidade do resultado final. Tanto não vai esfarelar, quanto vai ficar mais úmido e macio. Se eu quiser associar o psyllium com a goma xantana, eu também posso. Vamos às proporções. Nessa receita, eu usei 2% de goma xantana. Então, dá 7 gramas de goma xantana, tá? Isso comparando com a quantidade de farinhas. Então, 360 gramas de farinhas são 7,2 na verdade, mas eu vou colocar 7 gramas de goma xantana. Posso combinar aqui a goma xantana com o psyllium? Pode. Como que você vai fazer isso? Você pode tirar, por exemplo, eu quero usar 3 gramas de psyllium e 4 de goma xantana. Posso? Pode. Só que aí você não vai usar 3 gramas de psyllium. Você vai retirar 3 gramas de goma xantana, vai usar só 4 e vai colocar 7 gramas e meio de psyllium. Por quê? Porque o psyllium é mais fraco e a cada 1 grama de goma xantana, você vai usar 2,5 gramas de psyllium. Então, se você tirou 3 de goma xantana, esses 3 de goma xantana vão equivaler a 7 de psyllium. Tudo bem? Muito importante essa informação. Certo, gente?
7,5 na verdade, né? Ou 8,5. Gente, eu tô ruim de calcular hoje. 2,5 vezes 3. Ai. Vamos lá. Então, pode combinar sim a goma xantana com o psyllium. O psyllium vai ajudar a melhorar ainda mais essa receita. Por quê? Porque ele é rico em fibras. Ele, sendo rico em fibras, ele vai absorver mais o líquido para a sua massa e vai manter dentro da massa. Então, eu consigo ter um pão mais macio e mais úmido por mais tempo quando eu faço essa combinação de psyllium com goma xantana. Certo, gente? Todo mundo me ouvindo? A Nara disse que travou, tá? O Instagram tá funcionando aí, gente? Me dê um alô aí só pra eu saber. Se voltou o Instagram. Tá rodando? Tá, então, beleza. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Vamos lá. Próximo ingrediente, açúcar. O que pode substituir a goma xantana? Você pode usar o psyllium todo, tá? De psyllium. 7 gramas vezes 2,5. Faça a conta aí. 7 vezes 2,5 e usa de psyllium. Pode usar também a goma guar na mesma proporção da goma xantana. São 7 gramas de goma guar. Ou 7 gramas de CMC. Tudo bem, gente? Nessa proporção para vocês substituírem a goma xantana. Próximo ingrediente é o açúcar. Na receita original com farinha de trigo vão 30 gramas de açúcar. Na nossa sem glúten eu coloquei somente 20 gramas. Já é o suficiente para fazer a nossa massa crescer muito bem, tá? 20 gramas já é o suficiente para alimentar o nosso fermento biológico. Então o açúcar nessa receita, na maioria das receitas de pães salgados, entra para alimentar o fermento e não para adoçar o pão, não para deixar mais macio, mais úmido, porque é uma quantidade muito pequena, tá? Então, usem 20 gramas de açúcar para ser o alimento do fermento, que vai fazer a sua massa fermentar mais rapidamente, dar um start na fermentação, tudo bem? E aí, gente? Acho que tá tudo bem, né? Então, próximo ingrediente, fermento. O fermento que nós vamos usar vai ser o mesmo, fermento biológico seco instantâneo. Mas na receita com glúten vai mais fermentos, foram 10 gramas, isso equivale a mais do que 2%. Na nossa receita, nós vamos utilizar 2% de fermento. Na verdade, até menos, né? Eu coloquei 6 gramas de fermento. Já é o suficiente, tudo bem? Já é o suficiente para fazer a sua massa crescer bem, tá? Então, vai dar menos do que 2% de fermento biológico seco instantâneo. Posso usar o fresco ou o seco? Pode, mas aí você vai ter que aumentar essa quantidade. O fresco, você vai triplicar essa quantidade, tá? Então, vão ser 18 gramas do fresco. E o seco você vai duplicar, serão 12 gramas do seco, tá? Porque o instantâneo ele é muito mais rápido para fermentar, tem uma ação muito mais forte. Então, são 6 gramas somente. Pode ser o açúcar demerara assim, tá, Tati? Eu até coloquei aqui que é o demerara, que é o que eu uso. Pode usar o demerara assim. Se tirar o açúcar, cresce igual? Cresce sim. Só que ele vai demorar um pouquinho mais para crescer, tá? Por quê? Porque o açúcar, né, a sacarose, o açúcar de mesa, ele tem as ligações ali mais simples. As cadeias de açúcares ali da sacarose são simples. Isso significa que o nosso fermento tem mais facilidade para quebrar essas cadeias de sacarose, né? Em 2 moléculas de glicose, eu sei lá como é que é, mas enfim, quebrar essa sacarose e transformar em gás, álcool e compostos orgânicos. Isso acontece mais rápido no açúcar. Como a gente não tem o açúcar na receita, né? O nosso fermento vai buscar energia onde? Na farinha, no amido, no carboidrato da farinha. E esse carboidrato ele é mais complexo, então demora um pouquinho mais para ser quebrado. Por isso que quando a gente tira o açúcar, a gente precisa deixar um tempinho a mais para crescer esse pão, mas cresce normalmente. Pode tirar o açúcar sim, tá? Próximo ingrediente, e esse também não estava na receita, tá bom? E eu gosto de usar, recomendo que usem nas receitas de vocês para trazer mais maciez e mais umidade para a massa. 6 gramas, o seco instantâneo, Marta. Isso. Então, eu vou usar aqui um outro ingrediente para melhorar a textura, a qualidade desse resultado final. Qual é esse ingrediente? Vamos ver se alguém sabe. 3, 2, 1. Vinagre. Eu sou apaixonada pelo vinagre, gente. Vinagre é
o ouro nas nossas receitas sem glúten, porque ele vai atuar deixando a nossa massa mais úmida, vai ajudar no crescimento, vai ajudar na umidade dentro dessa massa, porque ele ajuda a manter as bolinhas de ar firmes, fechadinhas. Então eu mantenho os gases, mantenho a umidade, mais dentro da massa quando eu uso o vinagre, que atua nessa película que envolve tanto os gases quanto o vapor, né, do líquido ali. Isso aí, a Nara já tá atenta, ela já sabe que é o vinagre. Vinagre é muito legal pra gente usar e eu usei nessa receita, eu indico, né, que use 10 gramas de vinagre, tudo bem? 10 gramas de vinagre ou suco de limão, o importante é que seja um ácido. É isso aí, também acho que vinagre é vida na receita. Isso aí, Adri. Bom, 10 gramas de vinagre. Perceba que nós já temos mais um ingrediente para melhorar a textura. Então, eu já vou fazer um resuminho do que eu usei nessa massa para deixar a massa mais úmida, mais macia, depois de assada, né? Depois de pronta. Outro ingrediente que não estava na nossa receita, na receita com farinha de trigo, e que eu vou incorporar na nossa sem glúten para trazer mais liga, mais maciez, mais umidade, também vai contribuir para a estrutura e coloração. Qual é esse ingrediente? Ovo. Gente, ovo é o ouro também nas nossas receitas, porque eles trazem muita maciez, muita umidade para as receitas. E liga também, ajudam a manter os demais ingredientes unidos. Então, aqui eu vou usar 150 gramas de ovos. Já vou tirar uma dúvida aqui, porque as pessoas vão me perguntar assim: quantas unidades são 150 gramas? Por que você não mostra em unidade? Por que eu não mostro em unidade? Porque cada ovo tem um tamanho diferente. Se eu falo, coloque 3 ovos na receita, você vai lá no supermercado, compra o ovo jumbo, que pesa 70 gramas cada um, sua receita vai ter problema no resultado final, porque vai ficar líquida demais. Então, são 150 gramas. A média de peso que eu compro os ovos são 50 gramas cada um. Sem casca, hein, gente? Pesa ovo sem casca. 50 gramas cada um, por isso que são mais ou menos 3 unidades de ovos, tudo bem? Só para esclarecer. Então, os ovos, isso aí, Nara, mais ou menos 3. Às vezes, né, a gente compra um que vem menorzinho, a gente tem que bater separadamente o quarto ovo e complementar essa quantidade até dar 150 ou o peso que você estiver buscando. Certo, gente? Então, eu incluí os ovos porque os ovos vão ajudar demais no nosso resultado final macio e úmido. Tudo bem? Então, são 3 unidades de ovos aproximadamente ou 150 gramas. Mais um ingrediente aí para melhorar o resultado final. Penúltimo ingrediente, estamos acabando, olha só. Óleo vegetal. Nessa receita com farinha de trigo não vai gordura. Não sei como fica o resultado final, gente. Eu peguei na internet essa receita, não sei se funciona ou se não funciona. Mas a nossa funciona. E eu vou colocar aqui óleo vegetal. E aí o óleo vegetal que eu tô me referindo, tanto de canola, se você usar, girassol, milho, que são os que eu uso, soja também você pode usar, tá? Nessa proporção, 40 gramas de óleo vegetal. Ah, eu posso colocar mais? Não recomendo, porque senão você vai pesar a sua massa, tá? Isso aí. Então, o óleo vegetal que eu estou me referindo são esses. Se você quiser trocar por gordura suína, por banha suína, você vai reduzir 20% dessa quantidade. Se você quiser trocar por óleo de coco, você também vai reduzir 20% dessa quantidade. Ah, eu quero colocar azeite, posso? Pode. Azeite você pode na mesma proporção que o óleo vegetal de girassol ou de milho, tá? Então, você pode usar 40 gramas de óleo, que ele vai trazer para nossa massa mais umidade, mais maciez, mais untuosidade. Seu pão vai ficar, sim, mais macio e úmido quando a gente coloca uma gordura. Então, nessa proporção é o ideal, mais ou menos ali uns 12%, eu acho que tá, 12, 13% em relação à quantidade total de farinhas, que é o ideal, tá bom? Pode ser o óleo de coco, mas você vai reduzir 20% desses 40 gramas, tá? Não use os 40 porque o seu resultado final não vai ficar legal, vai ficar pesado. E o último ingrediente, azeite pode sim, Marta. Na mesma quantidade daí o azeite, tá? Do óleo vegetal. 180 gramas de água filtrada. A água filtrada aqui vai entrar em temperatura ambiente. Não tem necessidade de você aquecer esse líquido, tudo bem? E aí, esses 180 gramas não está cravado em pedra. Por quê? Porque você pode precisar de mais ou de menos água. Depende da farinha que você está usando. Depende se você usou trigo sarraceno, se você usou farinha de arroz integral. Então,
independentemente ali da receita, você tem que observar esse ponto de hidratação. Vá colocando o líquido aos poucos para você não perder esse ponto, tudo bem? Da sua massa, ela vai ficar cremosa, vai ficar pegajosa, tá? Ela vai grudar na sua mão e isso é o normal. Se ela ficar muito seca, você vai ter um resultado final seco também, tá bom? Ok, gente? O sal, sim. Ah, é verdade, esqueci do sal, gente, bem lembrado. 7 gramas de sal, pode colocar 7 gramas, tá? Que são 2%. Menos um pouquinho de 2%. 7 gramas de sal. Pronto, muito obrigada, Marta. Arrasou. Isso, 180 gramas de água filtrada, tá, Nara? Então, gente, esses são os ingredientes. Já vou passar aqui a listinha para vocês, tá? Vou ler todos os ingredientes para vocês irem conferindo com as anotações. Então, olha só, de uma receita que leva 5 ingredientes, nós transformamos em uma sem glúten que leva 11 ingredientes, mas de maneira equilibrada, com ingredientes que melhoram a textura, que melhoram a qualidade do resultado final. Por exemplo, quais desses ingredientes aqui que vão trazer maciez e umidade para as massas? Vamos começar de lá de cima. Trigo sarraceno, então a farinha rica em proteína e gordura, vinagre, ovos, a goma xantana vai ajudar também, o óleo vegetal e a água filtrada em quantidade suficiente para homogeneizar muito bem os ingredientes. Mas água ia no outro, então vamos tirar a água. 5 ingredientes que vão melhorar a textura, melhorar a qualidade do seu pão lá no resultado final. Por isso eles são de extrema importância. É muito importante que eles estejam dentro dessa receita para você ter um pão macio, úmido, fofinho, volumoso, né? Não adianta você fazer com poucos ingredientes e o seu resultado final fica duro, seco, né? Que não dá para comer. Então é melhor a gente colocar os ingredientes corretos, nas proporções adequadas, para você ter um resultado final perfeito. Certo, esses são os ingredientes. Vamos passar a listinha aqui? Todo mundo preparado? Vou passar a lista com os ingredientes, vocês anotem, que aí nós vamos tratar depois do modo de preparo e das outras observações que vocês precisam tomar durante o processo de preparação dessa receita. Vou começar aqui. Peguem a caneta aí e bora lá. Vou começar a falar sobre as farinhas. São 150 gramas de farinha de arroz branco. 75 gramas de farinha de trigo sarraceno. 65 gramas de amido de milho. 70 gramas de polvilho doce. 7 gramas de goma xantana. 20 gramas de açúcar demerara. 6 gramas de fermento biológico seco instantâneo. 10 gramas de vinagre, o vinagre que você quiser usar, qualquer um serve. 150 gramas de ovos. 40 gramas de óleo vegetal. 7 gramas de sal. E 180 gramas de água filtrada em temperatura ambiente, tá? Então, essa é a listagem dos ingredientes para essa receita de pão sem glúten que nós acabamos de adaptar de uma receita com farinha de trigo que leva apenas 5 ingredientes. Perceba, não basta substituir a farinha de trigo por outra farinha sem glúten. Nós precisamos agregar outros ingredientes para melhorarem a qualidade e o resultado final da nossa massa. Tudo bem? Vamos falar sobre algumas peculiaridades agora que vocês precisam observar durante o preparo dessa receita. Primeiro, como é que você vai preparar essa receita? No meu canal tem receita de pão de forma. Pode usar como exemplo o pão de forma de batata doce que tem no canal. Como que você vai fazer? Primeiro você vai misturar os secos dentro do bowl da batedeira. Vai fazer na batedeira ou na mão também, tá? Pode ser na mão, não tem problema. Misturou os ingredientes, você não vai adicionar nem o sal, só o sal. Não tem fermento químico nessa receita. Mas você pode usar o fermento químico, gente. Se vocês quiserem deixar essa massa ainda mais leve, mais macia, vocês podem colocar ali uns 4 gramas de fermento químico, que ele vai auxiliar muito nessa maciez e leveza. Parêntese fechado.
Você vai reservar o sal, tira o sal e coloca todos os ingredientes secos dentro do bowl da batedeira, tá? Colocou ali as farinhas, colocou a goma xantana, o açúcar, o fermento. Tudo bem? Colocou o sal fora, não põe o sal junto com as farinhas, tudo bem? Por quê? Porque se eu coloco o sal em cima do fermento, eu mato o fermento, meu pão não cresce bem. Então deixa o sal de lado. Põe todos os secos, vai colocar ali nos secos o líquido, então coloca ali quase todo o líquido, coloca uns 120 gramas, mais ou menos, tá? Deixa um resto para você dar ponto na massa. Hidrata essas farinhas, põe o líquido ali, mistura junto com as farinhas, para que a farinha absorva esse líquido. E aí depois você vai acrescentando o vinagre, os ovos, mistura, mistura, mistura. Põe o óleo vegetal depois que a sua massa já está hidratada. Não coloque a gordura antes da água, porque você vai deixar o seu pão seco. É muito importante. Por quê? Porque a gordura vai envolver as partículas de farinhas. E aí, quando eu tenho gordura junto com a farinha, a gordura repele a água. A água não vai entrar corretamente na partícula de farinha e você vai ter um resultado final seco. Então, hidrata as farinhas com água, depois põe o vinagre, depois põe os ovos, bate, bate, bate. Depois coloca o óleo vegetal, beleza? Depois que eu já tenho uma massa homogênea ali, úmida, aí sim eu vou entrar com sal. Para que eu não tenha contato direto do sal com o fermento, porque senão o resultado final pode ser uma massa que não cresce bem, porque o fermento vai ter prejuízos ali. Ele pode, ser afetado pelo sal, porque ele é forte e pode matar parte do fermento. Então não faça isso, põe o sal por último. Tudo bem? Então esse é o modo de preparo. E você vai dar ponto nessa massa com a água que sobrou, que você reservou, tá? Vai colocando aos poucos ali. Dica para ponto de hidratação. A sua massa, ela não pode ficar grudada no globo ali da batedeira, né? No batedor. A sua massa, ela tem que espalhar dentro do bowl da batedeira, tudo bem? Gruda nas laterais ali, isso significa que ela já está no ponto ideal. Tudo bem, gente? Ela não vai ficar tão seca, ela não vai cair em blocos. Ela precisa ficar mais cremosa, tá? Mas cuidado com a quantidade de água. Se você colocar demais, você afeta a estrutura também. Então vá aos poucos aí colocando. Dá uma olhadinha nos vídeos que tem no canal. Tem o pão de batata doce mesmo. Você consegue dar uma visualizada ali na hidratação, tá? Vai seguindo mais ou menos para você fazer o seu em casa. Tudo bem? Tamanho de forma, você pode usar para essa receita ou a de 24 por 8, tá? 24 de comprimento, 10 de largura por 8 de altura, ou a de 21 de comprimento por 10 de largura e 10 de altura, tá? Aquelas baby, sabe? Que é um pão menorzinho, só que a forma é mais alta, então você tem um pão mais alto também. Então você pode usar essas formas, uma dessas opções. Forno, você vai pré-aquecer o seu forno, tá? É importante que seu forno esteja já na temperatura ideal para que o seu pão entre, já comece os processos químicos. Então, forno a 200 graus. Pré-aquecido a 200 graus com a resistência inferior ligada, não com a resistência superior na hora que você colocar o pão, porque vai dar problema no seu resultado final, tá? Fermentação, aí você vai assar por mais ou menos 40 minutos, tá bom? Fermentação, você pode fazer tanto a simples quanto a dupla. Teste as duas se você quiser, tá? Um dia faz uma, um dia faz outra para ver o resultado final, como que te agrada melhor. Certo, gente? Bom, é isso. Adaptamos a nossa primeira receita de pão sem glúten. O que vocês acham? Se eu quiser fazer 1 kg de farinha, pode ser? As medidas são as mesmas ou aumentam? Se você aumentar a quantidade de farinhas, você vai aumentar os demais ingredientes também, tá? Sempre. Se você coloca o dobro, por exemplo, se você dobra essa receita, você tem que dobrar todos os ingredientes, tá bom? Pode usar farinha de quinoa sim, mas eu recomendo que coloque uma quantidade menor, tá, Marta? Porque a farinha de quinoa deixa o sabor amargo na receita. Então pode substituir ali, coloca uns 20 gramas de farinha de quinoa. A farinha de quinoa é uma farinha de estrutura, então você pode trocar, né? Em vez de colocar 150 gramas de farinha de arroz, coloca 130 de farinha de arroz e 20 de farinha de quinoa. Se você diminuir a farinha de arroz, você tem que diminuir todos os ingredientes na mesma proporção, tá? Só a farinha de arroz não dá pra diminuir e colocar a mesma quantidade dos outros ingredientes, porque a receita vai ficar desequilibrada. Então, se você tirar, sei lá, 50% da receita, fizer metade da receita, você tem que quebrar no meio todos os ingredientes, tá?
Tamanho da forma, 24 por 10 por 8 ou 21 por 10 por 10. Vamos para o YouTube. Ontem não consegui ficar até o final, pois estou no horário diferente, Estados Unidos. Oh, que chique, Maria Eugênia! Mas assisti depois. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Que bom, fico feliz que você tenha conseguido ver depois. Você tem uma didática incrível, ensina todos os pulos do gato. Ontem fiz seu biscoito de fubá, hoje fazendo bolo de laranja. Gratidão pelos ensinamentos e receitas disponíveis. Ai, que delícia! Muito bom, Neide. Tá arrasando na cozinha, hein? A de aveia você quer usar no lugar da de trigo sarraceno? Eu acho melhor você combinar a de aveia com outra farinha. Pode ser a farinha de feijão branco, grão de bico, ou até a própria trigo sarraceno. Por quê? Porque se você colocar 75 gramas de farinha de aveia nesse pão, você pode pesar muito a sua massa. Porque a farinha de aveia ela é rica em fibras e rica em amido. Então ela vai puxar muita água para ela e vai gelatinizar mais a sua receita. Então você pode ter uma massa mais pesada, tá? Coloque ali metade dessa proporção, uns 30, 40 gramas de aveia e o restante de outra farinha também rica em proteína e gordura para você ter mais maciez e umidade na massa, tá bom? Olha, a Aparecida conseguiu o trigo sarraceno mais barato. Você testou essa farinha depois que você comprou? Gostou do resultado? Acabando de tirar o seu bolo de laranja do forno. Ficou lindo. Ai, que bom, Neide! Que delícia! Certo, 10 gramas de vinagre. Não sei se você já pegou a quantidade. Isso, Mirtes, assiste depois. Show de substituições, amei, arrasou. Eu vou, Marlene, como eu já passei a receita 2 vezes, eu vou deixar na descrição da live depois, aí você pega, tá? Já já, quando a gente finalizar, eu já vou passar a receita para descrição e aí você anota, pode ser? Pão de espinafre, que delícia. Posso usar só o fermento químico? Em qual proporção? Suzana, pão não leva só fermento químico, vai ficar um bolo se você fizer isso. E um bolo pesado porque o pão, né, tem uma textura diferente, uma consistência diferente, né? Então, se você colocar só fermento químico nessa massa, não vai ficar bom o resultado. Esse bolo de laranja é maravilhoso. Ah, eu amo bolo de laranja, é um dos meus preferidos também. Vamos ver aqui. Beijo, Maria. Se fizer 2 fermentações, a primeira eu deixo 1 hora e a segunda 30 minutos? Pode ser sim, Nara. Pode sim, pode deixar nesse prazo mais ou menos, né? Aproximadamente esse tempo aí. Proporção do psyllium, posso repetir sim. Olha só. Quando a gente está trabalhando com psyllium, ou só com goma xantana, por exemplo, e a gente quer colocar psyllium no lugar da goma xantana, a gente tem que sempre observar a proporção. A cada 1 grama de goma xantana, você vai colocar 2,5 gramas de psyllium. Nessa receita, são 7 gramas de goma xantana. Se você quiser combinar, por exemplo, eu sugeri o seguinte: coloca 4 de goma xantana e 7,5 de psyllium, né? Que é a proporção recomendada ali. Então, eu tiro 3 gramas de goma xantana. 3 gramas equivalem a 7,5 gramas de psyllium. Então, eu coloco 7,5 gramas de psyllium, tá? Pode ser nessa proporção. A cada 1 grama de goma xantana, 2,5 gramas de psyllium. Faz esse bolo numa live. Isso é um pão, hein? Isso é um pão, mas pode deixar que eu vou anotar a sua sugestão. Fiz o pão brioche, ficou top. Ai, que bom, Marlene, que você gostou. Eu amo aquele pão também, gente. Direto eu faço. É verdade, Lidiane. Todo mundo fala bem do pão brioche. Então vamos colocar a mão na massa e fazer ele em casa também. Qual o melhor óleo vegetal para bolo que não deixa gosto forte de gordura? Joane, nenhum óleo vegetal vai deixar sabor forte se ele tiver na proporção correta, tá? Mesmo de soja, que tem um sabor mais acentuado, se você colocar na proporção adequada, ele não vai ficar com sabor de óleo vegetal. Então, o que pode estar acontecendo com as receitas que você está fazendo é que o gosto
fica sobressalente por conta da quantidade que tá em excesso, tá bom? Nos pães, a gente coloca aproximadamente 12% de gordura. Nos bolos, aproximadamente 45%. Mais ou menos isso, tá? Não é uma regra, é só uma observação quanto às minhas receitas, tá? Nas minhas receitas. Tudo bem? Eu uso sempre o de girassol ou o de milho. O de coco, raramente, mas às vezes eu uso também. Mas eu prefiro o de girassol ou de milho. Já fiz com o óleo de soja, não ficou com sabor residual, tá?